A Comissão de Finanças e Orçamento é formada por 9 vereadores e tem como principal função analisar e emitir pareceres sobre projetos que tratam do orçamento e da área tributária da cidade. Entre estes temas estão o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual, os créditos adicionais e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito, pela mesa diretora da Câmara e pelo Tribunal de Contas do município. Hoje, no Prestando Contas, vamos conhecer os trabalhos desta comissão. Olá, começa agora o Prestando Contas. Hoje recebemos o vereador Jair Tato, do PT, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. Tudo bem, vereador? Como vai? Olha, eu quero agradecer a você, Palma, TV Câmara, por essa oportunidade para a gente falar um pouco o que foi esse ano de 2025 dentro da nossa Comissão de Orçamento e Finanças. Das mais importantes, claro, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, o senhor que já é presidente, né, de Finanças e Orçamento há tanto tempo. Como tem sido feito esse trabalho também ao longo deste período? São 11 anos na Comissão de Finanças e Orçamento. Desses 11 anos, 9 anos presidindo. E a gente procura ali trabalhar com todos os membros da comissão. Somos 9, né? São duas comissões que tem 9, que é CCJ e a comissão nossa, que é a chamada Comissão FIM. E o que a gente procura é não deixar os projetos parados, é debater e colocar para que as coisas andem, né? Para que os vereadores tenham seus projetos instruídos e que possam ir ao plenário para fazer o debate no plenário. Então foi um ano muito produtivo mais uma vez. Citei até a importância desta Comissão de Finanças e Orçamento, porque, claro, trata sobre verbas para o município e todos os parlamentares têm os seus trabalhos também, né, nas diversas regiões aqui da cidade de São Paulo. Tem que saber conduzir também. Há tanto tempo nessa comissão, já está calejado. Eu costumo dizer ali que eu faço pouco debate, porque minha tarefa é conduzir, né? Obviamente, a gente tem nossas opiniões, né? Nossas convicções, mas eu acho que o papel do presidente é exatamente fazer com que todos possam falar, que todos possam debater e que eu costumo dizer, sem falsa modéstia, que é a comissão mais importante, né? A gente até, às vezes, pejorativamente fala o seguinte, é ali que é mais importante que mexe com o dinheiro, né? Ou seja, o impacto financeiro. Então, eu acho que é isso. Presidir uma comissão é poder ouvir a todos e a todas, né, fazer o debate e permitir que os projetos, havendo problema, dar o tempo necessário para o relator designado ou para o autor do projeto poder fazer as devidas revisões. Então, acho que coordenar, presidir uma comissão nesta casa é exatamente ter essa condição de ouvir a todos os vereadores e vereadoras da comissão e permitir que eles possam também fazer as suas observações. Até entrando no centro do debate do programa do Prestando Contas, porque é uma das comissões que mais realiza também audiências públicas, até por ser de mérito do orçamento. A gente teve, desde o início de 2025, né, aí várias audiências públicas, uma delas para debater o projeto 416 de 2025, que tratava do reajuste anual dos servidores. O encontro, inclusive, reuniu representantes do governo, sindicatos, associações e munícipes que apresentaram diversos pontos de vista e também sugestões sobre o tema. Como que o senhor avaliou este debate, que todo ano também tem aí algumas questões importantes e sempre traz muita discussão aqui ao Legislativo? Se você permite, Paulo, eu Claro. já faço um balanço bem rapidinho para vocês aqui e para os nossos ouvintes. Foram 32 audiências públicas realizadas. Aí eu estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, requerimentos que é aprovado na comissão, debater projetos de lei que você acaba de colocar um de extrema importância, a LDO e também o orçamento e o PPA, que é um ano de uma nova legislatura. Então, além da lei orçamentária anual, tivemos também o debate do PPA, Plano Plurianual. Olha, reuniões realizadas, 26 reuniões ordinárias, 2 extraordinárias,
mais 3 reuniões ordinárias, reunião de trabalho, 3 audiências públicas, que é aí o governo que nos solicita para instruir, mais uma reunião de trabalho, 163 ofícios, aí 215 projetos aprovados na comissão e 131 DOCRECs, que são documentos recebidos pela comissão. Requerimentos aprovados, 31. E é isso, esse é o balanço atualizado. Criamos a subcomissão de cultura, que está ainda em andamento. Estamos finalizando também a subcomissão de juventude, que foi criado dentro da nossa comissão. E você citou aí sobre o projeto... O reajuste. Do reajuste dos servidores. Obviamente, foi feito um grande debate. Também, como gera impacto financeiro, foi solicitado que fizéssemos uma reunião na Comissão de Finanças e Orçamento. E foi colocado 2,5% aprovado, né? Obviamente, eu particularmente defendia que fosse colocados mais 2,5% ainda esse ano, mas não foi possível, né? Tive um voto contrário da maioria dos membros da comissão e também no plenário, então, que ficou para 1º de maio do ano que vem, os outros 2,5%, né? Então, foi feito um grande debate e não a meu contento, né? Mas isso foi um dos grandes momentos dessa casa esse ano, sim. Nestes números apresentados pelo senhor, você acabou trazendo as 2 subcomissões que são inerentes à Comissão de Finanças e Orçamento, Juventude e também Cultura. Por que as 2 estão atreladas a Finanças e Orçamento? Não é que estão atreladas. Eles nos procuram para que a gente faça, e já vem acontecendo há alguns anos, sim, através da Comissão de Finanças, né? Obviamente, a subcomissão tanto de Juventude como a subcomissão de Cultura. A comissão temática seria a Comissão de Educação, Cultura, Esportes, né? Até por conta de mexer com o impacto financeiro, então há alguns anos nos procuram para criar lá dentro da Comissão de Finanças e Orçamento. E a gente tem feito, então, todos os anos tem se criado a subcomissão tanto de cultura como a subcomissão de juventude. Isso muito me honra também que os movimentos, enfim, nos procuram para que a gente faça dentro da nossa comissão. E são 2 setores, 2 movimentos com importante participação até na discussão do orçamento, né? A gente observa bastante essa movimentação. Eles procuram nesse sentido também, porque gera impacto financeiro, né? Eles discutem as políticas culturais, a política de juventude para a cidade de São Paulo. E claro que isso constrói também para que eles, quando vem a lei orçamentária anual, que nós acabamos de fazer a última audiência, terminamos esses dias as audiências, então eles participam e vão elaborando também, e isso cria-se um fator extraordinário, né, um instrumento extraordinário, para eles trazerem também como uma sugestão para a lei orçamentária anual. E ainda sobre o contato com a opinião popular, ao longo do ano também a Comissão de Finanças realiza diversas audiências públicas, entre elas a prestação de contas, né, da Prefeitura. Qual a importância desses encontros e o porquê que é fundamental o acompanhamento por parte do munícipe desse processo? Extremamente importante. A cada quadrimestre, seguindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Fazenda, hoje é o Planejamento, né? A Secretaria de Planejamento recém-recriada, digo assim, eles têm que apresentar, então, o resultado de despesas e receitas do quadrimestre. Então, terminando o quadrimestre, até o último dia do mês subsequente, então, é feito todo o relato e a prestação de contas. Isso é extremamente importante porque você vai acompanhando de uma forma mais cotidiana o orçamento da cidade de São Paulo. Isso foi criado há muitos anos, né? Essa obrigatoriedade no país inteiro, e isso nos ajuda a ficarmos atualizados durante o curso, né, do ano. Isso é extremamente importante ter essas audiências quadrimestrais. A gente que acompanha bastante, né, as atividades aqui do Legislativo, são muitos números apresentados, mas acredito também, como você disse, que isso direciona também o trabalho do parlamentar,
na questão de cobrar o executivo, né, que é a função primordial. Nossa função, o que é? Legislar, criar leis que beneficiem a população e eu diria que também uma função de extrema importância que é fiscalizar o legislativo. Nós, junto com o Tribunal de Contas do município, então esse é o nosso papel. Então, por isso que eu acho que os requerimentos, veja, são muitos requerimentos que a gente faz, tanto eu faço como outros membros da comissão, exatamente para que a gente vá acompanhando. E sempre ouvindo os apelos populares, os movimentos que participam das audiências, ou que mandam as sugestões na reunião, que é uma reunião fechada, a reunião de orçamento, a reunião da comissão de orçamento, mas as sugestões que chegam, então a gente procura estar respondendo esse apelo popular, né? Como que foi a ligação de vocês aqui do Colegiado de Finanças e Orçamento com as pastas relativas, né, do município Fazenda, Planejamento? Qual que é a interação que vocês têm, essa questão não só comportamental, mas de trabalho também ao longo do ano para desenvolver as atividades? Especificamente com a Secretaria de Fazenda e Planejamento, eu diria que é muito tranquilo. Eles vêm às audiências, né? Algumas secretarias a gente tem dificuldade, isso ocorre muito, que é lamentável, né? E que às vezes a gente entende como um desrespeito a essa casa, a ausência de secretários, mas a gente procura trabalhar sempre com muito respeito. A gente tem um critério ali adotado, e ao longo desses anos que eu estou lá, de sempre fazer primeiramente um convite ao secretário ou qualquer outro agente público. Fazer um convite. Se assim não entenderem e não vierem, a gente pode tornar uma convocatória, né? Mas via de regra a relação é muito de respeito e a partir de então desse entendimento de convidá-los, sempre convidá-los para esclarecimentos que são necessários. Vereador, o papo está muito bom, mas precisamos ir para um rápido intervalo. A gente volta já já. Se você está assistindo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo. E se estiver acompanhando pela TV, siga a gente nas redes sociais, @Câmara São Paulo. Estamos de volta com o programa Prestando Contas e hoje recebemos o vereador Jair Tato, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Para a gente ainda permanecer lá no primeiro semestre, vereador, antes de prosseguirmos, mas já num assunto muito importante aqui para a cidade de São Paulo, em relação à aprovação, né, da LDO, e tivemos também a participação de forma colaborativa, mais uma vez, do Tribunal de Contas do município. Eu lembro de conversar com o senhor, com o pessoal da comissão, com os auditores fiscais, porque foi um relatório muito amplo realizado por eles e acolhido por vocês também. Como que o senhor analisa essa participação e colaboração deste que é um órgão auditor? O último ato no primeiro semestre, antes do recesso desta casa, é a votação da LDO. Como último ato, antes do recesso de fim de ano, é a votação da Lei Orçamentária Anual. Então, diretrizes orçamentárias, essa que eu procuro separar bem. O que são as diretrizes que vai orientar o orçamento e o que é a Lei Orçamentária Anual. Apesar de que vem um relatório da previsão orçamentária. O que nós tentamos este ano, mais uma vez, é dentro da LDO tirar uma liberdade que existe excessiva do prefeito de circular com o orçamento. E o Tribunal de Contas compactou nesse sentido, de aumentar até a verba geral de remanejamento da prefeitura, porém diminuir as exceções. Porque o prefeito tem 9%, eu estou falando da LDO. E é ali que a gente define isso. 9% no orçamento geral.
Porém, quando a gente fala de habitação, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de assistência, de transporte, ou seja, com 80% em torno do orçamento, não entra dentro dos 9% que o prefeito pode remanejar. Ou seja, é insignificante isso. São as exceções que permitem essa tamanha liberdade. Junto com o tribunal, construímos a possibilidade de ter um valor até maior para o prefeito, mas que não tenha tamanha exceção, ou seja, um percentual, perdão, de remanejamento maior, mas que diminui essas exceções. E essa atenção do tribunal com a Câmara também, como que você observa? A relação é boa. O tribunal faz seu parecer, obviamente. Quando o executivo vem aqui, não apenas responde à Câmara, como também responde ao tribunal, ok? E assim é isso. O tribunal é uma extensão da Câmara Municipal de São Paulo, é o órgão fiscalizador e que dá esse parecer técnico, né, sobre todo o orçamento da cidade de São Paulo, sobre a LDO e todas as questões relativas ao orçamento da cidade de São Paulo. Então, essa relação com o tribunal, ela é extremamente importante. Essa relação boa com o tribunal, ela é extremamente importante. O tribunal sempre está na ordem do dia também, é convidado para todas as audiências, né? E sempre algum técnico está aqui conosco participando. Como o senhor estava comentando, agora a gente pula, né, do primeiro para o segundo semestre. A gente fala de um dos debates mais importantes aqui da casa também, né, a peça orçamentária. Neste ano foram realizadas 16 audiências públicas, entre gerais, temáticas e regionais, todas com grande participação da população. Quais foram os principais destaques? Olha, a participação popular. Foi um ano especial. Foram 14 audiências temáticas, né, envolvendo todas as secretarias, e 4 audiências regionais. Uma participação extraordinária, uma das maiores que eu já vi. Nós tivemos, não só do ponto de vista da quantidade de pessoas, mas da qualidade do debate. O que a população trouxe? O que a população nos ofereceu de propostas? O que a população passou para os membros do Executivo? Teve um grande destaque esse ano, que foi uma participação assim, massiva e de muita qualidade do Conselho Municipal do Idoso, que conquistaram rubricas específicas, né? O orçamento ainda vai ser aprovado, eu não vou entrar no mérito dos valores do orçamento aqui, mas das audiências, sim. Eu acho que foi uma das... Eu, particularmente, com tantos anos aqui nesta casa e nessa comissão, foi um ano muito especial do ponto de vista da participação e da qualidade das audiências e da contribuição do munícipe, do cidadão, dos movimentos organizados para o orçamento de 2016. Muitas vezes os munícipes desacreditam que tal participação é importante e traz resultado. Mas, como você disse, são rúbricas conquistadas também por quem participa e vem às audiências públicas, né? Obviamente, não são os vereadores que colocam mais ou menos, é o que a gente ouve. A gente é a voz do povo. Então, por que audiência pública, né? Para ouvi-los. Agora, ouvi-los e não concretizar não tem o menor sentido. O desafio para o relator, e esse ano são 2 relatores, o do PPA, o vereador Silvinho Leite, e o da Lei Orçamentária Anual, que é o vereador Marcelo Messias, que participaram em absolutamente todas, ouviram, anotaram, responderam. Qual que é o sentido da audiência pública? É ouvir a população. E não é apenas ouvir, é concretizar. Nem tudo é possível, a gente sabe, há dificuldades, há situações pontuais que o munícipe coloca do seu território, daquela unidade básica da saúde que tem problema, daquela escola, do problema de drenagem, mas também há sugestões para projetos que venham a ficar percorrendo para sempre. Então, tudo isso aconteceu, tudo vem como uma contribuição. E não há sentido nenhum se não concretizar aquilo que é colocado pelos munícipes da cidade de São Paulo. Uma das conquistas, e não é deste ano ou dos últimos mais próximos, né,
tanto da comissão quanto da Câmara e também da população, é levar estas audiências públicas às regiões, principalmente mais periféricas da cidade. Como que você observa também esse movimento e de ouvir no local as principais demandas de quem mais sofre, né, e precisa de resultados, mudanças? Quando a gente faz as regionais, olha, esse ano a gente fez, por exemplo, a regional da Norte e Noroeste, lá no Céu Paz, que é no extremo, já na divisa com Caieiras. Nós fizemos também uma em Itaquera, que é da Leste, né? E fizemos também na região do Butantã, a região mais periférica do Butantã. Por quê? Porque é ali que você vai, de fato, verificar onde está a maior dificuldade da cidade de São Paulo. Então, as audiências regionais, porque ali você traz os subprefeitos daquelas regiões. Também houve uma grande participação dos subprefeitos e subprefeitas. Então, quando a gente fala em audiência regional, a gente está envolvendo as subprefeituras daquela região. Quando a gente fez da Leste, todas as subprefeituras da Leste. Porque daí o caminho mais curto da população qual que é? É as subprefeituras, né? Então, as audiências regionais, ela tem esse formato e esse perfil. E a gente conseguiu, esse ano, levar o diagnóstico de cada região. Ou seja, o orçamento que foi destinado, empenhado esse ano e o que se pretende para cada subprefeitura naquela região. Que é a tal da regionalização muito cobrada por vocês da Comissão de Finanças. A regionalização do orçamento, que a gente tem que avançar cada vez mais. Eu acho que esse tem sido uma luta para que a gente vá avançando cada vez mais. O orçamento participativo, criar um formato, mesmo que seja de forma online, né? Hoje tem o orçamento cidadão, que já é um passo e que a gente precisa ouvir cada vez mais a população no território. E neste ano também foi discutido o PPA 2026-2029. Para quem não conhece o que é esse plano, qual a função e que avanços foram identificados ao longo do ano, ele se desprende do orçamento de alguma forma, né? Como trabalhar? Não, ele é a projeção, como é uma nova legislatura, então ele é a projeção de 2026 a 2029. Né? Isso também é uma lei federal hoje, né? Como tem o programa de metas. Então, hoje a prefeitura tem que dizer qual é o orçamento, não só para o ano que vem, o que prevê, que vem para esta casa, como orçamento para os próximos, este ano e mais os 3 próximos anos. E aí existe o programa de metas, onde a prefeitura tem que dizer exatamente tudo que vai ser possível ser feito. Olha, vai ser feito tantas UBS, tantas escolas, vai ser feito aquela ponte, vai ser feito aquele corredor de ônibus. Então, tudo isso tem que estar rigorosamente especificado e aonde será. Então, é como se diz, é uma coisa bastante didática e que é uma obrigatoriedade para que a população saiba exatamente o que vai acontecer também nos próximos, no caso agora, 4 anos. No caso agora, finalizando este ano, para os próximos 3 anos. Eu não sei se o senhor sentiu tanta falta também, mas como comentou sobre a participação popular no orçamento, não sei se falta um pouco de informação aos munícipes também, mas uma participação mais aquém em relação ao PPA. Parece que é tudo direcionado ao orçamento, mesmo sabendo que o PPA tem tamanha relevância, né? É verdade. Chama mais atenção, instiga mais, posso usar esse termo, saber o que vai acontecer no próximo ano. O que foi executado esse ano e o que vai executar o próximo ano. E aí a secretaria, os movimentos pleiteiam, assistência pleiteia, aporte financeiro, aporte não digo, uma pressão orçamentária. Todos os setores, a cultura faz um grande movimento, enfim, habitação, eu destaco as subprefeituras, aí que sim, um maior orçamento para as subprefeituras, que a gente trabalha como sempre uma descentralização, mas o que instiga mais é nesse aspecto da lei orçamentária. Mas o PPA é isso que a gente diz, é uma projeção
que não pode ficar fora da pauta em hipótese alguma e que a gente tem que estar também atento. Então, a população, eu acho, para a população, nós precisamos sim procurar criar mecanismos para que aumente a participação popular no orçamento. Temos problema de horário, que é feito pela manhã aqui, as temáticas a gente tem dificuldade às vezes de horário, mesmo assim a gente conseguiu ter um grande sucesso, mas as regionais que foram feitas aos fins de semana, então, facilitou um pouco, né? E eu tenho aqui uma opinião, que a gente tem que criar, sim, um formato de participação online. Participação popular, orçamento participativo de forma online, e que a população consiga dizer, olha, o território, eu estou lá na Capela do Socorro, eu moro num bairro chamado Jardim das Embuias, eu posso chegar lá e a população dali acionar e dizer qual que é a necessidade dali de forma online. Hoje tem mecanismos, eu acho que tem projetos nessa casa, eu tenho um dos projetos de participação popular online, orçamento participativo de forma online. Por ser o presidente da comissão de mérito do orçamento municipal, só para a gente encerrar, como que anda o celular do vereador à procura? Porque tem que fazer um trabalho de relação interpessoal ali com os demais parlamentares, com a população. Sempre aberto a todos e a todas. Os relatores têm seu papel, o meu papel é presidir, eu indiquei os relatores. Obviamente, também quando a gente indica o relator, nós temos a prerrogativa mas eu não faço de uma forma muito solo. Eu consulto os pares, a gente dialoga. Se precisar dialogar com o governo, a gente dialoga. Para ter um relator, colocamos 2 relatores que têm toda uma experiência na periferia, todo um mandato na periferia. Obviamente, eles estão numa fase aí de fechar o relatório e terão um grande trabalho pela frente, porque o pedido que a gente faz quando eu digo o relator é ouvir a todos e a todas. E isso aconteceu e tem acontecido. Vereador, a gente gostaria de agradecer a sua participação e antes só as suas considerações finais. Olha, a consideração final é que esta casa tem que estar cada vez mais aberta ao povo da cidade de São Paulo. Agradecer vocês pela cobertura. Neste ano, como presidente da comissão, e nos outros anos, tive muitas oportunidades de falar com vocês. E, para não perder a oportunidade, que tenhamos um orçamento que possa cada vez mais melhorar a vida das pessoas da cidade de São Paulo, especialmente as pessoas mais vulneráveis. Vereador, a gente que agradece aqui da Rede Câmara a sua participação no nosso programa. E para você que acompanhou a gente, nos vemos no próximo Prestando Contas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e seguir as nossas redes sociais no @Câmara São Paulo.